Opa, e aí, pessoal, tudo certo? Brasileiragem no ar para no vídeo de hoje falarmos a respeito das novas convocações para a Copa América de 2024. Sim, a Conmebol autorizou que mais 3 jogadores fossem chamados e com a lesão do goleiro Ederson, um quarto também foi chamado, dessa vez para repor o nosso goleiro do Manchester City, que não fará parte dessa competição. Então, Rafael, Ederson, PP e também o Bremer, zagueiro da Juventus, foram chamados, mas nós já vamos falar a respeito dessas convocações, o que nós pensamos a respeito delas e o que nós faríamos a partir do momento em que uma janela de mais 3 jogadores serem chamados foi aberta pela confederação que comanda as seleções sul-americanas. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Meta de apenas 10 likes para esse vídeo, como sempre, não custa nada e ajuda muito a gente. Comenta aqui embaixo quem são os 3 jogadores que você levaria e quem que você levaria no lugar do lesionado Ederson. Também não se esquece de ir no link aqui na descrição conferir a Estrela Bet, casa de aposta que é parceira do canal e que te oferece, caso você faça cadastro clicando aqui embaixo, promoções e bônus de até 100%, promoções exclusivas só para quem fizer cadastro clicando aqui embaixo. Estou aqui com meu parceiro Leandro. E aí, Leandro, o que você achou desses jogadores que foram chamados? São os nomes que você convocaria? E o que você acha aí dessa seleção agora com 26 jogadores para a Copa América que começa daqui a algumas semanas? Fala galera, grande abraço a todos do Brasileiragem. Léo, eu acho, assim, de primeiro momento, né, eu vou falar um primeiro nome desses que foram convocados, eu vou falar do Ederson. Talvez Dorival tenha feito esse acompanhamento da Atalanta nos últimos meses, até porque o Ederson, ele é peça-chave lá, ele é muito importante lá, tanto que conseguiu levar a Atalanta até a final de uma competição europeia, mas eu não consegui ver o quanto ele tá jogando, entendeu? Uhum. Não consegui acompanhar de perto assim o Ederson. Então, eu tô confiando ali no Dorival, né? Referente ao PP, mais um ponta, né? A gente tá cheio de ponta aí na seleção brasileira para a Copa América, né? De cabeça aqui, eu acho que tem o Vinícius Júnior, tem o Martinelli, tem o Savinho, né? Então, assim, já tem vários pontas para serem utilizados. E ele convocou mais um, que ainda pode fazer uma ala direita, digamos assim, né? Quando ele estava jogando no Porto. Acredito que no lugar do PP eu tentaria levar mais um centroavante. E aí o primeiro nome que eu pensei é o Pedro, né? Pelo fato confiança, já que ele levou o Rafael pro gol do Ederson, no gol para substituir o Ederson por questão de confiança também, apesar do Rafael ser muito bom goleiro, ele levou por confiança. Então, acredito que ele poderia usar o mesmo critério para o Pedro, né? Já que a gente precisaria, na minha visão, de mais um centroavante. Tem o Endrick, que está, né, um jogador quase pronto. O Evanilson, também não acompanhei muito o Campeonato Português, não vi o Porto jogar, assim como o PP também estão no mesmo time. Então, eu acompanho o Pedro aqui nacionalmente e sei que o cara é muito bom. Levaria o Pedro. E referente ao Bremer, a gente tinha comentado no off que talvez ele tenha levado pelo fato fisicamente do Éder Militão não estar 100%. Então, ele levou o Bremer por questão de vou me precaver aqui caso aconteça alguma coisa com o Militão, caso ele não entregue o esperado. Mas eu acho que, na minha visão, a gente teria pelo menos um nome à frente do Bremer na hierarquia ali Uhum. dos zagueiros, que é o Murilo do Nottingham Forest. Hoje teve a última rodada da Premier League e o Nottingham Forest, o clube elegeu o Murilo como o melhor jogador da temporada. Acho que não foi de graça, né? O cara chegou na temporada, fez jus à posição, titular absoluto e muito bem elogiado pela mídia inglesa lá na Inglaterra. Então, acho que o Murilo poderia ser outro zagueiro no lugar do Bremer. Na minha visão, eu vou tentar falar mais ou menos aqui com a cabeça do Dorival e tentar falar o que eu penso a respeito dessas convocações. Eu gosto do Ederson, ele teve uma temporada muito interessante ali no Salernitana, depois chegou a Atalanta, que também foi finalista ali da Copa Itália, jogando muito bem. Eu gosto bastante do campeonato italiano, então eu acompanho, eu gosto, é um dos que eu mais curto assistir, porém, eu ainda acho, por exemplo, o Danilo do Nottingham Forest está na frente dele, o próprio Joelinton, acho que tem outros jogadores, porém, concordo em levar mais um volante. Eu tinha feito um vídeo aqui para vocês falando a respeito das minhas impressões a respeito dessa convocação. E no fim das contas, mais ou menos resumindo aquele vídeo, não é que eu discordei dos convocados, eu concordei, diria que com mais de 90% dos jogadores que foram chamados. O problema é que eu bati o olho naquela convocação e pensei, cara, eu tô com uma sensação estranha. Falta alguma coisa. E eu trouxe o fator experiência, liderança para os nossos jogadores de linha. E disse também que o fato dele não ter chamado o Casemiro, ok, a gente já vai discutir se merece ou não, automaticamente torna o nosso time do meio para frente muito inexperiente. Ou seja, automaticamente você obriga que o Danilo e o Marquinhos sejam titulares, porque senão o nosso time vai ficar muito jovem, digamos assim,
e sem nomes tão pesados. E o Marquinhos tem certos problemas ali em questão de qualidade técnica nessa temporada. O Danilo não gosta tanto assim de jogar de lateral. E os nossos goleiros são uma incógnita. Quem que vai ser o nosso titular? O Alisson ou o Bento, que jogou muito bem? Pensando agora. Ter chamado o Rafael, para mim fez total sentido, porque, pensando com a cabeça do Dorival, foi o goleiro que ele havia chamado antes. Eu chamaria o Rafael? Como São Paulino, não. Mas terceiro goleiro, sinceramente, é um tipo de discussão que eu não gosto de me alongar tanto. Porém, eu talvez esteja sendo um pouquinho clubista aqui nessa linha de raciocínio, mas muito se falou do Dorival ter levado poucos brasileiros, né, que jogam aqui no Brasil, para não desfalcar os times no Campeonato Brasileiro, Libertadores e etc. E eu acho que ele poderia ter tido aí um pouquinho de bom senso em relação a eu vou desfalcar qual equipe? Beleza, o São Paulo. O reserva do São Paulo tá em qual nível de distância, assim, digamos, do titular? Eu acho que deveria ser algo que ele deveria pensar. E como eu disse, terceiro goleiro não é uma discussão que eu gosto de me alongar tanto. Então, cara, leva um jovem, não sei. Mas agora falando dos jogadores que foram chamados a mais, o PP eu acho que foi chamado justamente porque é um jogador que entrega não só a ponta direita, meia direita, mas também um ala. Mas, acima de tudo, eu acho que o Dorival ele tem um pé atrás com os jogadores dele que atuam pela direita. Se o Dorival decidir jogar com o Rodrigo de falso 9 ou de meia, quem que vai comandar ali à direita? Fica complicado. Mas a partir do momento em que ele decide jogar com o Vinícius Júnior de um lado e Rodrigo do outro, aí eu concordo com o Leandro. Eu acho que levou muitos nomes e muitos nomes ali que jogam também pela direita. Esse é o primeiro ponto. Provavelmente eu levaria o Pedro ou então o Gabriel Jesus. O pessoal pode não gostar do Gabriel Jesus. Mas, cara, com a bola no pé, eu acho que a gente ainda não tem um jogador ali que joga na posição de 9 que faça um jogo curto tão bom quanto o dele. Então, no fim das contas, os 3 jogadores que eu levaria seria o Casemiro. Sim, ele tá muito mal, mas eu ainda sinto falta de peso e experiência nessa seleção. E sinto também falta de um jogador com as características do Casemiro. O United é uma bagunça. Então, talvez o desempenho ruim dele seja reflexo disso. E, muitos dos jogos ruins que ele fez foi porque ele foi improvisado como zagueiro. Então, eu levaria Casemiro, Gabriel Jesus e um pivô. E outra, diante de tanta incógnita ali no nosso lado direito, o Gabriel Jesus na última Copa América, ele jogou pelo lado direito, na outra ponta era o Cebolinha, e ele foi bem. Então, esses são os 3 jogadores que eu levaria: Pedro, Gabriel Jesus e também o Casemiro. E em relação ao zagueiro, eu tô mais ou menos ali conectado com o Leandro. Eu gosto muito do Bremer, mas poderia levar o Murilo. No fim das contas, eu acho que ele foi incoerente em ter o Fabrício Bruno como seu melhor zagueiro nos amistosos e não chamar. Esquisitíssimo. Ele chamou o Murilo na primeira lista e o Murilo não tá nem como a 5ª opção agora, né? Eu acho que a boa vontade com o Dorival é muito grande. Se fosse o Tite, todo mundo ia reclamar. E só para encerrar aqui, porque eu já me alonguei bastante, nas 2 convocações que ele teve, a gente viu Galeno, PP, Evanilson e Wendel, né? Que Porto é esse? Que tipo, tem tantos jogadores de o Porto nem foi campeão, né? Foi Sporting, assim. Cara, sinceramente, eu acho esquisito. Não tô levantando nenhuma bola de esquema. Não, eu não sou desses. Mas, se fosse o Tite, Leandro, o mundo acabava. O mundo acabava, cara. É muito estranho. O Porto, ele não fez uma boa temporada no Campeonato Português. Pelo menos eu tive que levantar algumas informações antes da gente gravar o vídeo. O Porto tá, se não me engano, em 3º colocado no Campeonato Português. É assim, não é um parâmetro que o Porto deseja, né? E assim, números individuais, só o Galeno se destacou um pouco mais assim do que o Wendel e do que o Evanilson, até mais precisamente do que o Evanilson, porque o Wendel eu não vou cobrar tanto por ele ser defensivo e jogar de lateral. A gente não exige que o lateral faça gol e nem dê muita assistência. Mas é estranho. Muito estranho levar um trio de jogadores do Porto, sendo que nas últimas convocações do Tite mal tinha um, ou quase nenhum. Né? Acho que não tinha nenhum, então, assim, né? Acho que ele chamou, na verdade, o Diniz chamou o PP ali em alguns momentos, mas... Mas é porque o PP ele estava muito bem no campeonato, mas na época que o Diniz estava acompanhando, né? O PP se destacava, saía na mídia, mais um gol do PP, mais uma assistência, mais um jogo legal. Mas assim, cara, não, para mim não faz sentido desses 3 caras aí do Porto, né? Apesar de serem bons jogadores, o Wendel é um bom lateral, ponto. O Evanilson é um bom jogador, é um bom centroavante que pode cair pela direita, ponto. PP ainda se destaca um pouquinho mais pela polivalência. Pode jogar na ponta direita, pode jogar na meia direita, pode jogar na lateral direita ainda, se forçar um pouquinho. Tá de bom tamanho, cara. Tá bom, é isso. Mas, pô, 3 caras.
Então, Estranho, né? e eu concordo com você também em relação lá ao Militão, né? Até eu também levantei essa bola de que ele não fez um bom jogo ali contra o Villarreal. Não duvido ele ser reserva na final da Champions League. Na minha visão, hoje, ao lado do Marquinhos, tecnicamente é o melhor zagueiro que a gente tem. E hoje eu digo assim, num compilado de 3, 4 anos, tá? Porque a gente sabe que o Marquinhos teve uma temporada ruim. Então, até eu também levantei essa bola dentro do último vídeo, inclusive o card, vocês podem conferir, o link tá aqui em cima. Eu falei a respeito do Gabriel que gosto muito do Gabriel Magalhães, mas ele dá umas entregadas. O Beraldo teve uma reta final de temporada preocupante, não foi nem o melhor zagueiro da era que acaba de começar, né, Dorival. Aí você tem ali o Marquinhos, que teve a sua pior temporada, e o Militão, que jogou muito pouco também nessa temporada, então talvez esse quinto zagueiro aí que ele chamou, que eu disse, pode ser o Breno, pode ser o Murilo, tenha sido porque, cara, talvez o Dorival, as mesmas confianças que ele tem, que eu tenho, ele também pode ter. Mas, cara, eu acho muito doido, assim, provavelmente o PP, o Evanilson, muitas pessoas dizem que outros grandes clubes estão de olho neles, então amanhã a gente pode acordar com um jogando no City, um jogando no Barcelona, e todo mundo falar, e aí, Léo, você estava lá criticando os jogadores do Porto? Não, não é nem esse o ponto, mas na época ali do Shakhtar, que jogadores do Shakhtar eram convocados em abundância, e uma ou duas janelas depois eles eram vendidos, a galera levantava várias bolas que eu acredito que não vão levantar e nem devem com o Dorival, de desconfiança, de esquema de empresário e coisas do tipo que, repito, eu acho bem justa, mas isso mostra como esses dois últimos amistosos, né, vitória contra a Inglaterra e empate contra a Espanha, foram importantíssimos para o Dorival chegar com muitos créditos para fazer coisas que, se fossem outros treinadores, a galera ia criticar, e deixar de chamar jogadores que, na minha visão, não poderiam ficar de fora, tá? Mas aí eu acho que eu e você aqui somos um dos poucos que defendem assim, o Gabriel Jesus com É. intensidade em relação ao grande público da torcida brasileira. Eu concordo com você na questão da falta de experiência também, Léo, até pelo fato que isso faz muita diferença na força vestiário, né? Pode acontecer ali em algum jogo da seleção brasileira que a gente vira com um placar de 1-0 e vai precisar de um cara mental ali para falar, rapaziada, bota a bola no chão, vamos precisar fazer isso Para aqui, fechar também o calma, meio não campo, deixa. né? Exatamente, vamos dominar o meio-campo, que é o coração ali do futebol, basicamente, hoje em dia, né? Então a gente domina o meio-campo, consegue criar jogada, então a gente precisa desse cara mental ali, e na minha visão, o Marquinhos não é esse cara, né? Então podem colocar ali essa responsabilidade para o Alisson, mas sei lá, eu acho que no Liverpool tem muito mais mental ali, tem muito mais cara experiente do que o próprio Alisson, né? E então eu senti muita falta, né? Referente ao Casemiro, a temporada dele realmente não foi das melhores, foi muito ruim, mas eu coloco isso grande parte na culpa do técnico do Manchester United, né? Do Ten Hag, colocando o Casemiro de zagueiro. O Casemiro ele precisa jogar na frente da zaga. Ele não precisa jogar de zagueiro. O Manchester United contratou o zagueiro para realmente fazer isso, para colocar o Casemiro como principal mordedor ali, como principal roubador de bola. E por que você está jogando o cara de zagueiro, entendeu? Colocaram muitas culpas nele de gols que saíram do Manchester United, mas na verdade ele estava fazendo uma função que não é muito confortável para ele, né? Então, eu levaria o Casemiro, sim, levaria. Eu acho que a gente precisa desse cara, precisa desse nome, né? Apesar dele tecnicamente não estar no seu auge, tecnicamente não estar nos seus dias melhores, mas isso faz muita diferença, né? O Danilo, eu coloco ele um pouco acima do Ederson, mas é porque eu acompanho muito a Premier League. Então eu vejo o Danilo, assisto os jogos do Nottingham Forest e sim, ele é muito bom na saída de bola, Léo. Não sei se você já acompanhou aqui no Palmeiras, ele tinha uma saída de bola muito boa, né? Um passe preciso, né? Uma visão de jogo privilegiada, porque ele sempre conduzia a bola com a cabeça bem levantada, assim, ele conseguia ver espaços no Saber campo. quem era o 5 do Palmeiras, né? Se era ele, o Zé Rafael ou o Gabriel Menino, porque todos ali sabiam jogar, né? Exatamente, todos tinham uma boa saída de bola e todos chegavam na área, né? Final do Paulistão contra o São Paulo, por exemplo, o Danilo fez um gol ali de quase centroavante, então ele tinha esse feeling de chegar lá na frente, ter uma qualidade, né? Apesar da função dele ser mais defensiva. Mas o Danilo ele se destacou também no Nottingham Forest junto com o Murilo, então eu levaria, com certeza, também ali o Danilo, até pelo fato dele também fazer a função de primeiro volante, daquele 5 mordedor de bola, né? Ele não cansa, ele corre o tempo todo, ele corre o campo todo, então isso é muito importante. Se tiver tomando um contra-ataque, eu tenho certeza que eu vou contar com o Danilo para pelo menos ser um dos caras que vai me proteger ali de não tomar um gol, né? E só reforçando um pouco o nosso lado ali do Gabriel Jesus, cara, eu defendo ele e eu queria que ele fosse. Eu queria que ele fosse. Ele teve um papel muito importante no começo de temporada do Arsenal até ele ser contundido. E na volta, nos jogos que ele entrava, ele fazia a diferença. Ele é muito móvel. Então ele não é aquele fixo, parado ali, né, dá a parede para fazer, não. Ele joga pelas pontas, ele vem buscar a bola, ele faz um falso 9. Eu acho que ele seria muito importante nesse esquema do Dorival, né?
Bom, pessoal, essas foram as nossas opiniões a respeito dessas novas convocações para a seleção brasileira. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam a respeito desses nomes. Tem algum jogador aí do Campeonato Brasileiro que você chamaria? A gente tem aí o Paulinho e outros jogadores que fazem um papel importante, o próprio Pedro citado aqui nesse vídeo. Faltou para você jogadores do Campeonato Brasileiro. Lembrando que no próximo vídeo a gente vai falar a respeito da escassez ou da diminuição de espectadores em jogos da seleção brasileira, e muitos dizem que um dos fatores é justamente esse fato da falta de jogadores que atuam no Brasil. A gente vai falar disso e muito mais aqui no canal Brasileiragem, o canal de quem gosta da seleção brasileira e se importa com a seleção brasileira, para quem gosta e se importa com a seleção brasileira ainda. Então se inscreve no canal, deixa o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!